Repetição da oração do Pai Nosso. Meus queridos, o Heitor vai distribuir aí o estudo de hoje, tá bom? Os irmãos acompanhem pela folha. Tudo que está aí, a gente vai lendo, a gente vai explicando e a gente vai aplicando a metodologia que já é familiar a nós aqui, os nossos estudos semanais, tá bom? Mateus capítulo 6, os versos 9 até o verso de número 15. Muito provavelmente, irmãos, quando nós finalizarmos o estudo do Pai Nosso, nós vamos estudar expositivamente o livro de Apocalipse. Ok? E no próximo domingo, nós vamos iniciar um estudo expositivo na escola dominical de 1 Timóteo, carta de Paulo a Timóteo. Ok? Mas por enquanto vamos estudando aqui a oração do Pai Nosso. Assim nos diz a palavra do Senhor: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Muito bem, irmãos, com a sua folhinha aí, irmãos, acompanhem aquilo que iremos observar na noite deste dia. Segunda petição da oração do Pai Nosso, e é essa que nós vamos nos concentrar aqui. Venha o teu reino. Já vimos então, irmãos, que a primeira petição, santificado seja o teu nome, e nessa petição nós intercedemos, rogamos a Deus e Ele nos ajude a honrar, a exaltar e a glorificar o seu nome em todo o mundo. Eu mencionei na semana passada que nós precisamos santificar o nome de Deus. Eu não estou dizendo que realmente, irmãos, nós tornamos o nome de Deus mais santo do que o que Ele é, tá? De forma alguma. Mas é no sentido de que nós exaltamos o nome de Deus, nós glorificamos o nome de Deus, nós honramos o nome de Deus, ou seja, nós rogamos e intercedemos a Deus para que nós possamos, de fato, irmãos, fazer com que o nome dele seja santificado através da nossa vida. O seu nome seja, de fato, glorificado, engrandecido, exaltado e santificado através da nossa vida. A segunda petição, irmãos, ela é exatamente uma consequência da primeira. Então veja, se há em nós esse desejo, irmãos, de honrar, de glorificar e de exaltar o nome de Deus, aí vem a pergunta, né? Porque esse desejo realmente deve existir em nós, deve brotar em nós como cristãos genuínos, de fato, esse desejo de honrar, de glorificar e de exaltar o nome de Deus. Então vem a pergunta: como é que nós podemos fazer isso? Como podemos fazer isso em um mundo onde reina o pecado na instrumentalidade terrível de Satanás?
Em outras palavras, irmãos, como é que eu posso então honrar o nome de Deus neste mundo, onde Satanás, que é o príncipe desse mundo, reina, né? Debaixo do poder de Deus, lógico. Segue-se então o segundo pedido, né? Venha o teu reino. O que exatamente nós estamos pedindo nesta segunda petição desta oração moderna? Antes de tudo, nós precisamos reconhecer que a humanidade sem Cristo, e essa informação aqui é muito importante. Antes de tudo, nós precisamos reconhecer que a humanidade sem Cristo e sua salvação está debaixo do reinado do pecado, debaixo do reinado do mundo e debaixo do reinado de Satanás. Então, irmãos, nós sabemos que nós estamos inseridos em um mundo quebrado, nós estamos inseridos em um mundo corrupto, nós estamos inseridos em um mundo que está realmente de ponta cabeça, totalmente invertido por conta do pecado, e tudo aquilo que nós realmente estamos vendo, né, neste mundo, ele está debaixo do domínio do pecado, está debaixo do domínio de Satanás. Quando o homem, por exemplo, ele entra numa escola, ele amarra pessoas, ele joga combustível em professores, ele atiça realmente fogo, enfim. Quando a gente vê essas atrocidades, né, acontecendo, pode ter certeza, irmãos, que uma pessoa dessa está sob o domínio de Satanás, o domínio do inimigo. Eu não tenho dúvida disso, irmãos, não tenho dúvida. Portanto, os irmãos precisam entender aquilo que está posto aí, que o homem, ele não é pecador por causa do meio que vive, mas porque ele nasceu assim. É a sua natureza, é a natureza do homem. Algumas pessoas até costumam dizer, eu já ouvi isso, né? Ele é um bandido porque ele nasceu no meio da bandidagem. Não, ele pode até ter aprendido, né, a ser um bandido, mas o fato é que ele nasce com essa inclinação para o mal, para o pecado. O fato é que existem pessoas, irmãos, que nascem em classes médias, né, altas, enfim, né, famílias de nobres, né, de cultura, de conhecimento, mas também são pessoas más, bandidos, né, por assim dizer. E a gente vê muita coisa absurda também nesse meio. Portanto, irmãos, o que eu quero dizer com isso é que não é o meio que define o ser humano. Não é. Definitivamente não é. Ele, o homem, está posto aí, né, ser humano, é pecador desde a sua concepção. Ou seja, irmãos, no momento em que a vida nasce, ali nasce um pecador. E que carece da graça de Deus. Ele é o pecado original. É o que na teologia, né, nós chamamos de a doutrina da transmissibilidade do pecado, a transmissão do pecado. O homem, ele nasce pecador exatamente porque ele herda o pecado de seus pais. Quando a gente observa isso através das palavras do salmista, no Salmo 51, ele diz, né, eu nasci em pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Então esse homem, ele é corrupto por natureza. Então, esse homem que é corrupto por natureza, ele está debaixo do domínio do pecado, bem como de Satanás. Paulo é muito certeiro quando Paulo ele afirma essa verdade de forma muito realista, de forma muito dura, mas de forma muito precisa, muito cirúrgica. Por favor, abra sua Bíblia aí, no livro de Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 1. Efésios 2, a partir do verso 1. Vamos ver essa verdade que eu estou colocando para os irmãos, testificada aqui nas Escrituras. Efésios capítulo 2, a partir do verso 1. É nos dito assim, texto bem conhecido, né? Ele vos deu vida, estando vós, como é que nós estávamos, irmãos? Mortos em vossos delitos e pecados. Ou seja, irmãos, um homem, mulher, quando eu digo um homem, é ser humano, tá?
ele nasce morto espiritualmente. Já nasce assim, ele nasce morto, nas palavras do apóstolo Paulo, em seus delitos e pecados. E aí Paulo nos diz assim, ó, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Segundo quer dizer segundo a filosofia deste mundo, segundo o pensamento deste mundo. A gente nasce, irmãos, com coração, os ouvidos inclinados exatamente a dar ouvidos a esse mundo. É mais ou menos como se você pulasse em um rio com uma boia, né? Como é que a boia ela vai exatamente obedecer ao curso do rio? A não ser que tivesse um motor nela, mas quando você joga a boia no rio, ela vai obedecer exatamente o curso daquele rio. Para onde o rio levar, ela vai seguindo. Ela não vai seguir um curso contrário ao rio. Então, o homem natural sem Cristo, irmãos, é o que Paulo coloca aqui para nós, ele anda exatamente dessa forma, no curso deste mundo. Um homem sem Cristo, sem a palavra penetrando na sua mente, no seu coração e o transformando, ele vai exatamente caminhar, andar de acordo com o curso desse mundo. É exatamente o que o mundo prega, irmãos. O mundo prega tudo aquilo que é errado, tudo mesmo. Tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. O mundo prega mentira, o mundo prega o horror, o mundo prega o adultério, o mundo ele prega a corrupção, o mundo prega a desobediência, e por aí vai. Tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, é aquilo que o mundo está realmente pregando, propagando, incentivando. Interessante que há um salmo que o salmista ele diz assim: ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? E de fato, irmãos, hoje os fundamentos estão sendo destruídos. Aquilo que era reprovado lá no passado, hoje é aplaudido, hoje é incentivado, né? E é dessa forma que caminha o curso deste mundo, especialmente em tempos de tanto relativismo, irmãos, onde os padrões absolutos da palavra de Deus eles são desprezados e ignorados. O homem natural ele vai exatamente de acordo com o curso desse mundo. Paulo vai além, ele diz assim: esse homem ele anda segundo o príncipe da potestade do ar. Novamente, né, o homem que entra no rio com uma boia, né, vai seguir exatamente no curso desse rio. Vai dar ouvidos não à voz de Deus, mas vai dar ouvidos exatamente ao seu coração corrupto, enganoso, e por aí vai. Satanás é chamado de príncipe porque ele é governante, né? Possui poder para manifestar exatamente a influência no coração de pessoas que não querem nenhum compromisso com Deus. E potestade do ar, alguns comentaristas se referem exatamente ao reino invisível de Satanás e seus demônios, né? Agindo na vida de pessoas. Do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, olha que coisa interessante, né? Porque Paulo aqui ele vai apontar exatamente para o passado dele e o nosso passado. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então veja, irmãos, o apóstolo Paulo está falando aqui que o homem ele nasce morto nos seus delitos e pecados, e este homem sem Deus, ele anda segundo o curso deste mundo, conforme o mundo, ele anda exatamente conforme o príncipe da potestade do ar, segundo Satanás. E terceiro, Paulo mostra que esse homem sem Deus, ele anda exatamente segundo as inclinações da sua própria carne. Irmãos, éramos assim, e tínhamos esse estilo de vida, mas alcançados por Cristo, resgatados por Ele, transportados para o reino de Cristo, nós agora nos portamos exatamente distante deste padrão, ou pelo menos deveríamos portar. Muito bem, o homem morto em seus delitos e pecados não é capaz de buscar Deus
e fazer aquilo que lhe agrada. É por isso que ninguém é capaz de salvar a si mesmo, viu, irmãos? Eu não posso ir a Cristo se eu estou morto, né? Morto não tem vontade, morto não tem desejo, morto não se levanta. A palavrinha para morto aí é nécro, né? Sim. Vem de necrotério. Isso, vem de necrotério, exatamente. E morto ele não age, né? Não tem ação nenhuma, irmão, não fala, não sente. Morto é morto. Você certamente já foi a um velório, né? Já viu gente sendo sepultada, mas certamente você nunca viu um morto levantando no chão. Do caixão, nunca, irmãos. Então, um homem espiritualmente morto, ele não busca Deus. Ele não busca Deus. Ele não deseja Deus. Pelo contrário, ele vai fazer tudo aquilo que Deus condena na sua palavra. Ele está espiritualmente morto. É claro que pessoas que não são cristãs, elas podem até fazer coisas boas, né? Fazem, né? Podem ser prestativas, pode ser um bom empregado, um bom marido, honesto, mas tudo aquilo que ele faz de bom, ainda assim, está manchado pelo pecado. Está manchado pelo pecado, irmãos. Porque aquilo que ele faz não provém de Deus, nem é para a glória de Deus. É graça de Deus, lógico, mas não é para a glória de Deus. Ele não faz para a glória de Deus, para glorificar a Deus. Então, é como alguém que tem uma camisa branca, né? E é manchada com molho de tomate, né? Por assim dizer. Eu me recordo agora de um professor que ele sempre usava esse exemplo, né? Quando ele ia explicar essa doutrina, e ele dizia o seguinte: suponhamos que você vai fazer um omelete, né? E aí você separa lá os ingredientes. Aí você pega lá 6 ovos. Aí você quebra o primeiro, joga lá. Quebra o segundo, joga. Quebra o terceiro, joga. Quebra o quarto, joga. Quinto, joga. Quebrou o sexto, aí estava podre. Não deu tempo, jogou lá. Você vai comer esse omelete? Estragou. Exatamente, irmãos, porque um que não presta estraga os outros. Estraga os demais. Então veja só, o que está posto aqui ainda. Até mesmo o que ele não faz de bom, ou melhor, o que ele faz de bom, está manchado pelo pecado, porque não faz por Deus e para Deus. Muitos fazem coisas muito boas, acreditando que elas o justificarão no dia do juízo. E aí é aquelas pessoas que acreditam na salvação meritória, né? A salvação não é por méritos, é pelo mérito de Cristo, pela obra de Cristo, não pelas nossas. O fato é que nada pode justificar o homem senão a obra de Jesus Cristo em seu lugar. Portanto, a humanidade está morta espiritualmente, obscurecida de entendimento, corrompida em suas ações e debaixo dos atos malignos de Satanás. Ele é o príncipe deste mundo que age para destruir os homens. Diante desse terrível cenário, Jesus nos ensina a pedir com fé e sinceridade para que venha o reino de Deus. Mas o que significa pedir para que venha o reino de Deus? E aí nós pedimos 4 coisas, irmãos. Eu quero, a partir de então, que nós atentemos essas 4 coisas que nós pedimos quando nós oramos essa petição. Em primeiro lugar, nós pedimos que o reino deste mundo seja destruído. O reino desse mundo só pode ser destruído por meio da obra de Jesus Cristo, irmãos. Não é pela força, não é pelo poder, não é pela estratégia humana, é pelo poder de Jesus Cristo. É isso que o apóstolo Paulo, ele afirma, né? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, ou seja, filho do diabo. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Ou seja, para que Jesus veio ao mundo? Para destruir, eliminar exatamente as obras de Satanás. Então, Jesus, ele vem a este mundo, irmãos, e atinge o coração das pessoas por meio da pregação da palavra, pela ação poderosa do Espírito Santo, e ele vem para salvar os homens, exatamente, irmãos, que estão debaixo do império de Satanás. Veja que coisa interessante é colocada aí para nós. A obra de Jesus é a salvação de vidas por meio da pregação da palavra de Deus
e da ação poderosa do Espírito Santo. E a cada pessoa que se converte a Jesus, o reino de Satanás é mais e mais enfraquecido. Quanto mais eleitos vêm à fé, engrossando as fileiras dos salvos, mais enfraquecida vai ficando as tropas de Satanás. E é assim que é mesmo, meus irmãos. E é assim que é. Gerhard Voss, né, que é um grande estudioso, foi na verdade um grande estudioso da palavra de Deus, ele diz o seguinte: somente o Evangelho de Cristo, pelo poder do Espírito Santo, destrói de fato o reino do maligno. É o poder de Cristo, irmãos. É o Evangelho da graça, a graça de Deus. Onde o Evangelho chega, irmãos, liberta pessoas, transforma vidas. Onde o Evangelho chega, pessoas mudam. O verdadeiro Evangelho. Muito bem. Em segundo lugar, nós devemos orar e pregar o Evangelho em todo o mundo. Isso aqui é muito importante, irmãos. Quando nós oramos essa petição, venha o teu reino, é como se nós estivéssemos orando, irmãos, para que os eleitos de Deus, todos os eleitos de Deus, eles venham à fé. Para que Deus realmente, por sua graça e soberania, Ele salve os seus eleitos, àqueles a quem o Senhor escolheu antes da fundação do mundo. Eu tenho certeza que eu e você fomos alvos dessa petição, muitos outros cristãos que vieram a Cristo antes de nós. Um dia Deus nos alcançou. Então, olha só, devemos orar para que os eleitos venham à fé em Cristo, bem como anunciar o Evangelho de Jesus Cristo por todos os cantos desse planeta, onde quer que haja uma tribo, um povo. O reino de Satanás é trevas, e por isso só a luz do Evangelho de Jesus pode mostrar o único e verdadeiro caminho da vida aos mortos. Irmãos, não existe outro modo, tá? É somente a luz do Evangelho, do anúncio da pregação fiel da palavra de Deus, na ação do Santo Espírito de Deus, que essas pessoas elas podem realmente vir a Cristo. Tá? Somente assim. Além disso, Jesus ele mesmo contou várias parábolas para ilustrar a realidade do seu reino. Elas são conhecidas como as parábolas do reino. Embora o reino já esteja entre nós e nós nele, ele ainda não foi estabelecido em sua plenitude. É aquilo que nós na teologia conhecemos como jaio ainda não. É por essa razão que nós devemos orar e trabalhar para que o reino de Jesus avance a cada dia mais sobre as trincheiras das trevas e conquiste aqueles que foram eleitos pelo Pai desde a eternidade. Em terceiro e penúltimo lugar, irmãos, nós devemos pedir em oração pela salvação dos judeus, bem como pela plenitude dos gentios. Olha só, embora haja quem acredite que todos os judeus indistintamente serão convertidos a Jesus Cristo, não nos parece, de fato, não é esse o ensino bíblico real. Na verdade, o apóstolo Paulo fala que o remanescente é que será salvo. Irmão, se Deus fosse salvar todo aquele que é judeu, então é muito melhor ser judeu do que qualquer outra coisa. Não é assim. Então, na verdade, Paulo fala que o remanescente é que será salvo. É certo que dentre o povo judeu, o Senhor ele tem os seus eleitos soberanamente. Assim, devemos orar para que seus olhos espirituais sejam abertos e reconheçam que Jesus é o Messias, o único Salvador e Senhor. Além disso, orar para que venha a plenitude dos gentios é o mesmo que pedir a Deus que a grande massa dos eleitos não judeus, de todos os povos, tribos, línguas e nações, venha a Jesus Cristo e seja reunida à sua igreja. Então, quando nós oramos essa petição, nós estamos também elencando essa verdade posta aqui, irmãos. E em quarto e último lugar, nós devemos pedir em oração pela igreja do Senhor Jesus, a fim de que ela continue firme em sua missão de pregar a palavra com fidelidade. Isso aqui são marcas da igreja, tá, irmãos? Marcas da igreja saudável. Pregar a palavra com fidelidade,
administrar os sacramentos corretamente, aplicar a disciplina zelosamente àqueles que erram de maneira amorosa. Meus irmãos, deixa eu lhes dizer uma coisa aqui. Quanto mais se aproxima a volta de Cristo, mais as igrejas lutam com frieza. Mais as igrejas acabam, por vezes, copiando o mundo. Mais as igrejas estão passando a viver, irmãos, de forma mundanizada. Eu tenho percebido, irmãos, muita tristeza. E muitas vezes o mundo tem entrado na igreja. E cada vez mais que se aproxima a volta de Cristo, a igreja vai enfrentando frieza espiritual e mundanismo no meio do seu povo. E nós precisamos combater isso, irmãos. Parece que hoje em dia, irmãos, as coisas elas estão, e de fato elas vão de mal a pior. A igreja do Senhor precisa combater isso. Por isso é que ele diz, é dito aqui, somado a isso, nós devemos pedir em oração para que a igreja também esteja cultuando e adorando a Deus de maneira espiritual e verdadeira. Irmãos, nós não temos que mudar a liturgia da nossa igreja para se adaptar ao mundo. De forma alguma, irmãos, tá? Nós temos que continuar fazendo aquilo que a palavra ensina. Nós não podemos nos amoldar ao mundo. As pessoas elas serão alcançadas pela pregação da palavra. E, por exemplo, quando um cântico aqui também é entoado, a palavra está sendo anunciada, porque é uma mensagem através do cântico. Por isso é que tudo se passa por um crivo da Escritura. Cantamos a palavra, oramos a palavra, pregamos a palavra, vivemos a palavra e anunciamos a palavra. É dessa forma, irmãos. É dessa maneira. Tá? Portanto, essa é uma grande verdade também para nós, irmãos. Uma grande verdade. Nós temos que orar sim, para que Jesus volte, né? E ele diz aqui: por fim, oremos para que Cristo reine nos corações e que apresse o tempo da sua segunda vinda. Nós temos que orar, irmãos, para que Jesus volte, que os sinais continuem a se cumprir, né, de forma acelerada, né, e que assim Cristo volte. Nós não podemos, meus irmãos, achar que a nossa vida nesse mundo é mais importante e é mais prioritária do que a volta do Senhor Jesus. Nós ansiamos por tantas coisas nessa terra, né, irmãos? Tantas coisas. Nós somos envolvidos por tantas coisas aqui, e por vezes quando nós nos vimos desprovidos de determinadas coisas, o nosso coração realmente fica abatido, abalado, descontente, triste, por vezes até alguns entram em depressão. Meus irmãos, nós não devemos ansiar pelas coisas dessa terra, nós devemos ansiar pela volta de Cristo, interceder e desejar, anelar para que o nosso Salvador ele realmente venha sem demora. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E sejamos francos, irmãos. Poucas vezes as nossas orações são contidas exatamente com estas palavras e com esse desejo, para que Cristo volte. Nada é mais urgente, irmãos, nada é mais urgente nesse mundo para o cristão do que desejar e orar pela volta do Senhor Jesus Cristo. Então, como vimos, é uma petição bastante objetiva, mas que condensa em si mesma vários e profundos pedidos. Meus queridos irmãos, deste aspecto da compreensão, eu sei que eu acelerei um pouquinho, mas ficou claro? Alguma dúvida, irmãos? Alguma colocação? Vamos para a fundamentação bíblica. Eu não vou utilizar todos os textos que estão postos aqui, mas em cada ponto eu quero observar pelo menos um dos textos. Primeira coisa, nós devemos orar
para que o reino de Satanás seja destruído pelo poder da obra de Cristo Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias nesse texto de Apocalipse, capítulo 12, versos 9 a 12. Apocalipse, capítulo 12, versos 9 a 12. Muito bem, ouça com atenção. Apocalipse, capítulo 12. Acho que a minha versão aqui está diferente, deixa eu abrir nessa aqui. Versos 9 até o verso número 12. Diz assim: E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Agora olha a visão de João ainda, irmãos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. E de fato, irmãos, Satanás nos acusa mesmo, viu? Ele nos acusa mesmo. Ele fala que nós somos pecadores, que não merecemos a vida eterna, e de fato ele tem razão. Mas é verdade também que Jesus Cristo ele morreu por nós, né? Ele que pagou os nossos pecados, como sabemos, né, muito bem. E é por isso que Paulo fala, né? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Tá? Agora olha só, eles pois o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Em face da morte aqui, irmãos, é em face da perseguição. Interessante que ele diz, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Irmãos que morreram e muitos que ainda têm morrido e continuarão morrendo por causa de não negarem a fé no Senhor Jesus Cristo. Aí ele vai mais além. Ele diz assim, ó: por isso festejai, ó céus, e vós os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Irmãos, isso é uma grande verdade, viu? Satanás está na terra, ele anda em derredor, ele não está no inferno não, viu? Ele está na terra, ele anda em derredor, tá? E ele está exatamente neste mundo para levar e destruir homens, conduzidos à morte espiritual, tá? Para destruir o mundo e fazer tudo aquilo que realmente, irmãos, abala o reino de Deus. Por isso é muito importante, irmãos, muito importante nós nos colocarmos diante de Deus e fazer essa súplica, essa oração nesse sentido, confiados nessa verdade bíblica, tá? Um outro texto muito emblemático, que é 1 João 3, verso 8, ele nos diz que aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras de Satanás. O segundo aspecto que eu gostaria que os irmãos atentassem
é que nós devemos orar pela propagação do Evangelho em todo o mundo, bem como torná-lo conhecido de todos os povos, línguas e também nações. Vamos abrir as nossas Bíblias agora em Romanos, no capítulo 11, versos 25 a 27. Romanos, capítulo 11, versos 25 a 27. Eu quero me ater apenas a esse texto aqui, neste ponto. Romanos, capítulo 11, os versos 25 até o verso número 27. Olha só. Texto muito precioso também. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério. Olha que coisa. Para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento à parte a Israel, ou seja, o povo de Deus, né? Até que haja entrada a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. Quando ele diz aqui todo Israel, são todos aqueles que foram eleitos pelo Senhor antes da fundação do mundo. Tá? Como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Eu creio, irmãos, que verdadeiramente a vinda de Cristo haverá de fato uma grande massa de eleitos sendo salvos em todo o mundo, tá? E se tornando parte da igreja, confessando a Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador de suas vidas. Eu creio que isso certamente sucederá. Creio sim. Tá? Uma terceira questão: devemos orar para que Deus fortaleça a sua igreja amada, para que a vinda de Jesus seja apressada e para que o reinado de Cristo ele possa atingir a sua plenitude. Vamos abrir as nossas Bíblias novamente em Apocalipse, agora lá no final. Apocalipse 22, verso de número 20. Texto bem conhecido. Apocalipse 22, verso de número 20. Diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz. E quem é que dá testemunho dessas coisas? Cristo. E olha o que ele diz: venho sem demora. Amém. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Irmão jovem. Esses dias, durante esse período de carnaval, houve uma polêmica muito grande, né? E uma dessas cantoras que se diz evangélica, aqui no Brasil, né? Sim. Um ambiente totalmente poluído, né? Eu só falar sobre Apocalipse, que Jesus está voltando, está chegando o tempo. E aí, muitos trabalham com as mídias, né? Influenciadores, né? Começaram a falar sobre que não, a gente já escuta isso há 80 anos, minha avó já ouvia que Jesus está voltando e até agora nada. Uma grande zombaria a respeito disso, né? Minha avó, minha bisavó ouvia e nada aconteceu. Então, assim, o mundo, essa expectativa, né, que nós temos de Cristo, muito sombra. Os mais idosos olhavam com uma ótica diferente, né? Respeitavam esse termo, né? E os de hoje não tem mais, passou todos os limites, todo mundo barriga. Sem dúvida. Sem sombra de dúvida, Cláudio. E essa é uma ignorância e uma irreverência ao mesmo tempo. De fato. Então, irmãos, quando nós nos deparamos com uma realidade como essa, com um texto bíblico como esse, né, nós precisamos entender que o nosso Senhor Jesus, né, ele tem o seu tempo
Ele sabe quando voltará para buscar a sua igreja amada. Ele sabe quando ele voltará para julgar este mundo, pessoas como essa, que usa de zombaria com as coisas sagradas. Ele sabe que esse mundo, ele o rejeitou e continua rejeitando a ele. E nós temos que orar assim, irmãos, para que o reino de Cristo seja estabelecido em cada coração. O grande problema, meus irmãos, o grande problema, Joab e irmãos, o grande problema é que muitas vezes a igreja tem vivido como se Cristo nunca fosse voltar. Esse é um dos grandes problemas. Tem vivido muitas vezes um evangelho descompromissado, sem compromisso e totalmente superficial. Eu sei, irmãos, que Cristo não vai voltar amanhã, por assim dizer, porque há muitos sinais que estão se cumprindo e que ainda virão se cumprir. Mas nós não podemos viver, irmãos, de forma irresponsável. E a consequência do reino vir é a vontade de Deus feita, né? Sim, com toda certeza. Com toda certeza, não tenha dúvida disso. Sem sombra de dúvida. Muito bem, irmãos. Está claro até o irmão José, por favor. Sim, agora estou escutando, pode falar. Isso. Sim, de fato. Não dá para ter uma ideia plena, da porcentagem, porque o número dos eleitos só Deus é quem sabe. Agora, o alcance da extensão dessa propagação do Evangelho, ela realmente está sendo conduzida, está sendo levada. Sim. Agora, irmão José, lembre-se de uma coisa. Mesmo as pessoas que nunca ouviram de forma verbal o Evangelho, elas se tornarão indesculpáveis no dia da volta de Cristo. A revelação não verbal. Exatamente. Com certeza. Revelação geral. Revelação geral. Vamos lá. Salmo 19. Os céus proclamam. Isso. Exatamente. Quando ela olha para a própria obra, a criação, ela tem um senso indignado, um senso de que existe um Deus, um ser superior. Tá? Ela não pode expressar isso. Certo? Agora é lógico, a igreja do Senhor ela é comissionada exatamente a pregar e, portanto, pregar o Evangelho todas as nações, tá? Língua, povo, tribo, e aí envolve realmente todas as nações, todo mundo. Tá? E graças a Deus, irmãos, que o Evangelho realmente ele tem realmente através, por exemplo, de uma rede social, internet, o advento da internet fez com que muitas pessoas tivessem o alcance do verdadeiro Evangelho também. Olha que coisa magnífica, irmãos. Hoje, eu sei que a gente tem que catalogar muito bem, aquilo que a gente assiste, enfim. Mas olha que coisa maravilhosa. Hoje, por exemplo, nós podemos ouvir excelentes pregadores estrangeiros, pregações magníficas, palestras, treinamentos, através de canais na internet. Coisas que antes a gente não tinha esse alcance. E a gente pode compartilhar com outras pessoas essas mensagens. Entendeu? E isso está realmente lá catalogado para o mundo inteiro praticamente ver. Que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa preciosa, Por exemplo, um veículo como esse, talvez hoje a gente esteja gravando aqui, e irmãos, vai atingir e alcançar muita gente.
Então, assim, irmão José e demais irmãos, Deus ele tem seus meios, né? E Ele usa os instrumentos para que o seu evangelho, ele de fato seja propagado e alcance realmente vidas das quais a gente nunca teve contato, mas vidas dessas que podem ser alcançadas exatamente pela soberania de Deus e conforme na sua sabedoria e soberania ele pode alcançar. Eu conheço pessoas, irmãos, que, por exemplo, eu conheço um irmão, uma tribo africana, que ele foi alcançado pelo Evangelho através de uma pregação do reverendo Ronaldo Lidório. Colocaram lá a internet lá na tribo, e esses irmãos acompanhavam o ministério de Ronaldo Lidório, mesmo distante, e essa tribo, vários irmãos foram alcançados, pela graça de Deus, através do anúncio da ministração da palavra do Ronaldo Lidório. Ronaldo Lidório, pelo menos até o momento eu soube, ele nunca pisou lá, mas a palavra de Deus chegou lá. Chegou lá. E é dessa forma que Deus vai alcançando pessoas, Deus vai alcançando vidas. De forma soberana. Ok, meu irmão, está claro. Vamos lá, vamos para frente aqui, irmãos. Vamos observar aqui algumas questões de aplicações práticas aqui para nós. Primeira coisa. Agora esquentou. Primeira coisa. Ore. E ore mesmo, irmãos. Oremos. Para que a cada dia mais o reino de Cristo triunfe sobre o reino de Satanás. Assim sendo, irmãos, que mais e mais pessoas sejam libertas das trevas, da ação de Satanás e do domínio do pecado. Irmãos, ore. Ore mesmo. Você conhece alguém que não é crente? Eu tenho certeza que você conhece. Ore pela vida dele. Ore pela vida dela. Ore para que a mente dessa pessoa seja aberta, para que ela compreenda de fato, irmãos, o Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que, se for uma pessoa eleita, ela se converta ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ore. Ore pela salvação dessa pessoa. Ore. A gente nunca pode cessar, irmãos, de orar para que o Evangelho chegue a essas vidas. Nunca podemos. E precisamos e temos meios para compartilhar o Evangelho dessas vidas. Oremos e anunciemos. Segunda coisa, irmãos, ore. Isso aqui é muito importante e nós precisamos ser isso aqui. Mas ore para que Deus levante uma igreja cada vez mais envolvida com a obra missionária. Nós não podemos, irmãos, nunca nós podemos nos acomodar. Nós não podemos nunca, irmãos, ficar de braços cruzados. Nós não podemos, irmãos, ficar conformados, relapsos, adormecidos, irmãos, uma total letargia, adormecidos mesmo. A igreja do Senhor, ela é chamada a orar pelos não salvos, mas também a ir ao alcance deles. E ao alcance. Ore pelos missionários culturais e transculturais. Ore para que Deus os guarde e dê intrepidez e ousadia no falar, em especial no meio dos povos não alcançados. Irmãos, nós não podemos achar, de forma alguma, irmãos, nós não podemos achar que o reino de Cristo se limita à nossa igreja local. Não podemos, irmãos. O reino de Cristo é muito mais que isso. É muito mais amplo, irmãos. Por isso nós temos que orar para que o reino de Cristo, ele de fato avance. Avance. E avance com força.
sobre as trevas desse mundo. Como é importante, irmãos, nós orarmos e nos envolvermos exatamente nisso. E digo isso porque hoje em dia as igrejas, estou especificando nessa aqui, local não, mas as igrejas, elas estão muito acomodadas, irmãos. Bastante acomodadas. E olha, muitas vezes nós podemos estar exatamente numa condição em que é chamado dos 3 S's, né? Salvo, sentado e satisfeito. E não podemos ficar nesse estado, irmãos. Terceira coisa e última: ore para que o governo de Cristo ele se estenda em todos os lugares deste mundo, né? E para que a sua vinda seja apressada mediante a pregação do Evangelho. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu quero, portanto, encorajar todos os irmãos aqui nessa noite, cada um de nós, irmãos, nessa noite, antes de nós dormirmos, né, na nossa oração noturna, nós fazemos exatamente essa oração. Ore. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. E venha com poder. Venha transformando. Venha libertando pessoas, Senhor. Venha salvando vidas. Atingindo lugares. E aí a gente tem que orar dessa forma. Atingindo lugares onde Cristo ainda não é conhecido. Pela transmissão da tua palavra, revelação especial. Ore por isso, irmãos. Oremos por esta casa. Nós oramos por tantas coisas, né? Tantas coisas. E muitas vezes nós conhecemos uma petição como essa, e agora, tendo conhecimento daquilo que ela significa, nós precisamos orar do modo como convém. Venha o teu reino, Senhor. E que através do teu reino sendo estabelecido no nosso coração, ele também possa ter o alcance para outras vidas, para que assim nós possamos viver realmente em um mundo onde nós possamos contemplar a graça e a glória do Senhor através de nós e de vidas alcançadas pela graça de Cristo Jesus. Que de fato, irmãos, nós realmente venhamos orar, venha o teu reino, mas que esta oração seja uma verdade em nosso coração e em nossas vidas. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé? Vamos orar nesse instante, agradecendo ao Senhor pela noite deste dia, pelos momentos que o Senhor nos concedeu na sua casa, onde juntos nós o adoramos e também estudamos um pouco mais da sua palavra. Na próxima quinta-feira, irmãos, nós